Quais conselhos eu daria para mim mesmo se eu tivesse 20 anos? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e hoje é dia 12 de dezembro de 2025, são 22 horas e alguns minutos. E aí hoje está chovendo bastante, começou uma chuva agora aqui na cidade, com bastante vento. E eu decidi gravar esse vídeo nesse horário, nesse dia, tá? E esses dias eu estava pensando sobre isso, né, de gravar justamente esse tema. Por quê? Porque eu vejo muitos jovens hoje em dia que estão meio perdidos. Apesar da internet, né, apesar do avanço tecnológico que a gente alcançou, muita gente ainda continua perdido. E eu me lembro exatamente assim de quando começou a internet. Foi na década de 90, eu lembro que até o primeiro curso de computação que eu fiz foi em 98, então faz bastante tempo, né? Eu tinha mais ou menos, acho que 19 anos, 98 eu estava com 19, até perdi a conta, tem que fazer a conta, se eu não vou conseguir fazer agora de cabeça. Né? Mas é isso mesmo, 89, 10, é isso mesmo, né? Estava com 19 anos. E a internet estava começando e tudo mais, eu estava procurando assim aprender alguma coisa, né? Mesmo sem ninguém me pedir. Eu fiz muitos cursos assim técnicos, fiz até curso de mecânica, pra você ter uma ideia, né? Quando eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, né? Não cheguei a exercer, mas aquele conhecimento me ajudou em outras áreas, né? Aprender desenho técnico e tudo mais e tal. E depois eu fui fazer o curso de computação porque eu achava importante, até porque eu estava começando o meu negócio, né? Estava começando a estampar camisetas naquela época, né? Então, e aprender só a estampar mesmo. E aí eu lembro que eu precisava realmente ter um conhecimento de computação, né? Um mínimo ali, né? Um conhecimento básico para poder, seja operar um programa de desenho como CorelDRAW. Apesar que eu não fiz curso de CorelDRAW, né? Eu aprendi depois, fui aprendendo assistindo as outras pessoas montarem a arte final, né, ou as artes finais e testando, né. Não tinha a quantidade de vídeos hoje, tutoriais que tem para ensinar, né, como operar no CorelDRAW. Então era uma coisa assim bem limitada, né, e tinha que prestar atenção. Eu sempre tive essa característica, né, de observar. Então, através da observação a gente aprende. E aí você vai observando e vai desenvolvendo e tudo mais, né? Então, eu tinha isso em mente, de fazer esses cursos. Eu não cheguei a fazer a faculdade, tá? Mas aí eu fui, até por razão de tempo, tal. Depois fiz curso de inglês presencial, né? 7 anos. E, enfim, fui me desenvolvendo. Depois fui fazendo os cursos de neurolinguística, né? E tudo mais. Cursos de empreendedorismo, como o Empretec. Cheguei a fazer também aquele seminário. Na verdade não é um curso, é um seminário. Mas enfim, fui participando de palestras, muitas palestras e tal. E depois surgiu os cursos online, né? Dos quais eu adquiri vários cursos online. E, enfim. Mas quais são realmente as habilidades que a gente precisa desenvolver nessa idade, né? Primeiramente, quais conselhos de fato eu daria para mim mesmo? Primeiro, eu daria o conselho de focar em trabalhar muito, tá? Trabalhar muito. Por quê? Porque o trabalho, a pessoa ela vai desenvolvendo a questão da disciplina, do foco, né? Porque quando a gente trabalha, a gente não tá... Óbvio que a gente precisa trabalhar por dinheiro. A gente trabalha para receber aquele valor no final do mês, né? Quando a gente é CLT. E aí você vai aprendendo. Foi isso, fiz esse caminho, né, de aprender também, né, como imprimir camiseta, como cortar camiseta, comprar malhas. Eu fui desenvolvendo essa habilidade. Então, o ponto é a pessoa trabalhar bastante, tá? Trabalhar sem escolher muito a profissão nessa idade. Você vai trabalhar, você começa, porque eu não sei se muita gente às vezes até começa mais cedo. Eu, na verdade, comecei a trabalhar bem mais cedo. Aos 13 anos, eu já fazia os meus corres, tá? Por quê? Porque eu queria dinheiro, né? E eu lembro que os meus pais nem sempre tinham, principalmente a minha mãe. Minha mãe sempre que
vamos dizer assim, atendia às minhas vontades, né? De comprar as coisas e dar dinheiro e tudo mais, mas eu mesmo percebi que aquilo tinha um limite, né? E que eu tinha que fazer alguma coisa por mim mesmo. Por quê? Porque eu via os outros adolescentes, os outros jovens trabalhando e ganhando dinheiro deles, né? E achei aquilo interessante, né? Vou fazer o mesmo. Enfim, mas aí eu acho que esse seria o primeiro ponto, a pessoa focar em trabalhar, sem escolher muito a profissão. A escolha depois da profissão, ela pode vir depois que você começa, depois que você fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando naquilo, tá? Sem amar. Essa ideia de amar o trabalho também é uma ideia completamente errada, né? Porque a gente ama pessoas, não o trabalho, né? Então, eu amo meu trabalho. Nem sempre você vai amar o seu trabalho. Mesmo que você tenha uma atividade extremamente prazerosa, vai chegar um momento que você vai cansar. Isso é normal, é natural, né? Tá certo da gente fazer aquilo com amor. Executar o trabalho nosso com amor é outra coisa. Como você vai lá e faz aquilo bem feito, faz aquilo lá pro cliente ou a pessoa que você está prestando serviço ficar satisfeita com o trabalho, né? Então é uma outra coisa. Então é isso. O primeiro ponto é focar em trabalho. O segundo ponto é aprender sobre investimentos. Por quê? Porque você aprendendo sobre investimentos, não é para ficar estudando também assim muito aquilo, sabe? Você não precisa ficar, digamos assim, bitolado com aquilo. Você vai, estuda o básico, você poupa, trabalha, ganha seu dinheiro, poupa. E na medida em que você vai melhorando o seu perfil, né? Eu não digo de investidor, mas de poupador, né? Você vai entendendo os diversos ativos, né, que você pode investir. Você vai melhorando o seu sistema, né, o seu método. Eu recomendo fortemente para que as pessoas, eu não sei se as pessoas que me seguem, eu já falei sobre ele por diversas vezes, que é o Baster, né? O Baster tem um canal no YouTube, tem um site onde ele ensina as pessoas a investir. Então, mesmo com pouco dinheiro, mesmo que você ganhe, sei lá, se você é assalariado, que você tire um pouquinho ali, você vai começando. O importante é começar, né? Porque principalmente aos 20 anos a pessoa vai ter tempo, né? E o que faz mais ou menos, que faz de fato a pessoa construir um patrimônio é justamente o tempo a favor dela mais aportes, né? Então a pessoa vai aportando e vai chegar no momento que o patrimônio dela inevitavelmente vai crescer, né? E aí ela vai administrando aquilo. E aí a pessoa tem uma certa tranquilidade financeira. Porque é muito ruim hoje em dia a gente acreditar que dependerá do INSS. Porque a gente nem sabe, né, como que vai ser isso no futuro. E pelo andar da carruagem a gente está vendo que está bem difícil a situação, né? Próximo ano, eu acredito que vai ser um ano, eu até gravei um vídeo sobre isso, eu acredito que vai ser um ano bastante turbulento. Então se você tem 20 anos, você pode aproveitar isso, né? Pode aproveitar esse tempo e começar a investir. Eu faria isso e de cabeça mesmo, tá? E foi o que eu fiz. Acho que foi nessa idade assim eu tive interesse, né, em aprender como o básico assim, como que funcionava o mercado de ações e tudo mais, títulos, né? Depois eu já fiz muita coisa errada com dinheiro, óbvio, né? Já gastei uma fortuna, pra você ter uma ideia, né? Mas tá tudo certo. O importante é a gente colocar uma pedra em cima dos erros e seguir em diante, né? Então, primeiro, né, que eu falei, 20 anos, focar no trabalho, trabalhar pra caramba, não ficar escolhendo muita profissão, depois você pode fazer isso mais tarde, e começar a investir com pouco que você tiver, tá? E o terceiro ponto é praticar artes marciais, tá? Praticar artes marciais para quê? Para a pessoa se fortalecer, para ela ter um foco. Isso aí vai te ajudar. As artes marciais têm esse elemento, tá? Tem esse elemento de fazer com que a pessoa desenvolva o foco, a perseverança, né? A flexibilidade necessária para enfrentar os desafios da vida, porque são muitos.
Tá? Os desafios é algo que a gente não consegue controlar, tá? Eles vêm de maneira automática. E quanto mais você vai crescendo, quanto mais você vai se desenvolvendo, mais desafios você tem. Pode ser algum desafio na área da saúde, na área financeira, pode ser, obviamente, né? Se você começar a investir, você vai ter mais tranquilidade. Mas dependendo aí do seu estilo, vamos dizer assim, né? Que no meio do caminho, de repente, você descobre que você tem uma veia empreendedora, né? Que você realmente quer se aventurar nesse mundo, né? Então aí você passa a ter mais riscos, né? Mais desafios, né? Porque trabalhar por conta própria hoje em dia no Brasil é extremamente complicado, tá? Eu trabalho por conta, né? Já tenho quase 30 anos trabalhando por conta própria. Não é fácil, né? Você não tem garantia, não tem garantia de um salário, você tem obrigações, impostos, despesas, né? Então, enfim, mas isso também não é um impeditivo, né? Da pessoa seguir por esse caminho. Mas, até nisso você tem vantagem, se você tem 20 anos, porque você tem margem de erro. Essa é a vantagem de uma pessoa que tem 20 anos, ela tem margem para poder errar e se corrigir no meio do caminho, porque eu, por exemplo, como eu falei, próximo ano eu faço 47. Eu já não tenho mais essa margem. A minha margem está só diminuindo a cada ano que passa. Então, hoje em dia, o que eu busco? Eu busco mais paz de espírito, mais segurança, assim, sabe? Eu já não tenho mais aquela... Óbvio que, assim, eu continuo fazendo as coisas com empenho, mas a energia muda. Tá? Não tem como. Né? Vai mudando e aí você vai querendo realmente mais tranquilidade. E enfim, é diferente. Isso aí é evidente, né? Uma pessoa, você pega um jovem de 20 anos para uma pessoa de 47, são 27 anos de diferença. É óbvio que vai ter diferença nesse sentido de energia, tá? Mas eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito. Mas aquele ânimo de começar de novo é diferente. 20 anos é outra vibe, né? E então esse seria mais um ponto, né? Já pode até trazer mais esse ponto aí, se a pessoa quiser começar a trabalhar por conta, que ela comece nessa idade. E agora, em relação a relacionamentos, eu acho que 20 anos, olha, sinceramente, hoje em dia, do jeito que andam os relacionamentos, eu acho que a pessoa, primeiro, ela deve se desenvolver, talvez fazer uma faculdade, tá? Apesar de eu não ter feito, mas é assim, eu não, né? A gente não pode tirar nem tudo, né, que a gente faz, a gente pode usar de exemplo, né? Mas acho que fazer uma faculdade é importante, sim, tá? Justamente para você ter esse desenvolvimento, né? Você vai ter uma profissão e para você também aumentar digamos assim, o seu valor perante a sociedade, né? E se dedicar àquilo. É óbvio que a faculdade, o diploma em si, né, a universidade, ela não traz resultado, né? Assim, traz resultado assim no sentido, se a pessoa não se desenvolver, ela vai ter o conhecimento técnico, a formação, mas aí o que vai ditar se ela vai ter um bom resultado, ser um bom profissional ou não, é justamente ela entrar em ação. Qualquer coisa na vida é assim, né? Até esses cursos que a gente faz aí de idioma, se a pessoa não pratica, ela vai lá, se ela estuda espanhol, estuda francês, inglês. Inglês é o básico, né? Inglês hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas já sabe inglês, né? Mas assim, é a prática, né? Qualquer coisa é a prática que vai fazer com que a pessoa tenha resultado, né? Mas falando em relacionamentos, eu acho que uma idade boa assim para a pessoa, se ela tiver vocação, né? Se ela estiver disposta a se casar, eu acho que é dos 25 aos 30 anos. Por quê? Pelo fato de energia. Até mesmo se eventualmente o casal tiver filhos, a energia, né, do pai e da mãe serão completamente diferentes, né? Porque imagine só uma pessoa, né, que tem filhos aí com 25 anos, mais ou menos, e é uma idade boa, ela vai poder aproveitar até mais um tempo de vida ali com seu filho, né, com seus filhos.
E eu acho melhor, né? Embora as pessoas hoje, elas estão casando bem tarde, né? Eu mesmo até hoje não casei, pra você ter uma ideia, né? Ai, desculpa, devia ter pegado o copo de água. Mas é isso. E, e é isso, cara, porque você com quase 50 anos ter filhos, é óbvio que isso não é impeditivo, óbvio. Mas pra mulher principalmente, né, a mulher tem aquela idade, né? Tipo assim, para que ela possa ter filhos. Ela não pode ter filhos muito tarde por conta da gravidez de risco, né? O homem já, embora, o homem pode ter filhos bem mais tarde, né? Mas aí isso não significa que a pessoa, né, deva, sei lá, ter filhos aos 60 anos, né? O homem. Quer dizer, quem tem filho, na verdade, é a mulher, né? Mas ela que vai toda a questão de cuidar, né? Cuidar do sentido antes mesmo de nascer, né? É óbvio que o homem vai fazer um papel importante na vida da mulher, né? Vai cuidar dela, levar ela no médico, fazer toda a questão, todo o procedimento, mas é a mulher que acaba carregando, né? Toda essa questão, né? Dos 9 meses de gestação e tudo mais, né? Mas enfim. Então, se você tem 20 anos, você é uma boa idade para você já começar, né, a ter isso em mente e trabalhar nesse sentido, né, de buscar, né, de repente, muita gente fala sobre isso também, né, da pessoa não ficar namorando eternamente, né. Infelizmente eu tive essa experiência no passado de ficar muito tempo namorando. Isso aí, sabe, é uma coisa muito ruim, né. Você prejudica a outra pessoa, prejudica você pela questão do tempo. Então não faça isso, tá? Se você for namorar, que namore 1 ou 2 anos, e se de fato, né, você eventualmente encontrou a pessoa com as virtudes necessárias para você constituir um matrimônio, então eu acho que é interessante, né, a pessoa com 26 anos aí casar, tá? O meu pai, por exemplo, quando ele se casou com a minha mãe, ele tinha 19 anos, né? E a minha mãe tinha 26. São 7 anos de diferença. E aí, né, 9 meses depois nasceu eu. Mas enfim. Então esse seria um conselho para você que tem 20 anos, tá? E também você pode também ter essa questão, né? Se você falar, eu não quero casar, tal, eu não quero primeiro focar em mim, né? Como muita gente faz hoje em dia, eu vou focar em mim, vou focar no meu desenvolvimento, vou focar em fazer a minha grana, tá tudo certo também, né? Ninguém é obrigado a casar. Mas que se você escolher uma vida de solteiro, é uma coisa que eu errei muito no passado, escolha você assim, ficar solteiro mesmo, sabe? No sentido, claro, você pode conhecer pessoas, solteiro ou solteira, tá? Tô falando dos dois gêneros, tá? Você pode conhecer pessoas e enfim, né? Você tem esse tempo aí que é o namoro. Caso não dê certo, tá tudo certo, né? Cada um segue a vida. Mas se você ficar solteiro, busque focar então em você desenvolver habilidades. Aproveitar esse tempo de solteirice para desenvolver habilidades, tá? Estudar realmente, fazer cursos, porque aí quando você ficar mais velho, aí você vai ser desenvolvido, né? Então você vai estar mais tranquilo, de novo, né? Sempre tô falando da tranquilidade. Mas é verdade, isso é um fato. E enfim, porque tudo nessa idade, tudo favorece, né? Porque tempo é uma coisa assim que vai passando e chega num ponto assim, você olha para sua vida, né? Você faz um balanço e aí você percebe, né? Fala, putz, eu, sei lá, gastei tempo de bobeira em várias coisas aqui, gastei dinheiro à toa, me envolvi com pessoas que eu não deveria ter envolvido, né?
Não tô falando de mim. Claro que eu passei por isso também, assim, né? Várias pessoas, assim. Mas eu tô falando no geral, né? Se a pessoa chega na idade que eu estou sem estar casado, então você faz esse balanço, mesmo estando casado. Mas a pessoa que está casada, eu acho que o balanço que ela faz é diferente, porque ela vai ter resultado, né? Resultado talvez de filhos, vai ter uma esposa, vai ter um lar para cuidar, é diferente, né? Então, é isso. E também eu sugeriria a mim mesmo, né, para focar mais na questão da religião. A religião é importante, porque a religião ela traz um senso de ordem, tá? Ela te traz um senso de ordem, um senso de conexão com Deus, né? E essa ordem, ela é importante, porque você olha para a sociedade hoje em dia, né? Você vê o caos que tá, né? Você vê notícias assim do Arco da Velha, acontecimentos assim, né, tristes, muitas vezes tristes, né, de pessoas que estão de fato perdendo a sanidade, né? E, enfim, isso é resultado de um processo de emburrecimento da sociedade, né? Isso é um fato. Então hoje nós vemos aí pessoas surtando, pessoas tendo problemas mentais, de fato, né? E isso é uma tragédia, na verdade, né? Uma tragédia dentro da sociedade brasileira. Então, se você se você tem 20 anos e fica longe de possíveis riscos que você pode trazer para sua vida, né? Seja atrair pessoas, seja situações, né? Então isso já te coloca numa posição assim bem beneficiada, né? Tá? Então a gente vê hoje muitas pessoas viciadas, né? E enfim, é muito triste isso, né? Mas eu acho que esse é o recado, tá? Se eu tivesse 20 anos eu daria esses conselhos para mim mesmo, tá? Para que a gente possa, né? Para que você, se você tiver 20 anos, você possa se desenvolver nesse sentido, tá? Eu não montei nenhum roteiro para esse vídeo, tá? Eu trouxe experiências pessoais minhas, assim, né? Reflexões minhas. E eu espero que essas reflexões tenham feito sentido para você. E é isso, tá? E antes de encerrar o vídeo, eu quero convidar você a conhecer os meus 2 livros digitais. Os links estão abaixo desse vídeo, na descrição. E aí você vai ser direcionado para a Amazon, tá? O site da Amazon, para que você possa conhecê-los, tá? Eu vou ficando por aqui. Peço a você também para deixar o seu comentário aí, caso você tenha alguma consideração a fazer, né? Enfim, ficando por aqui então, forte abraço e até o próximo vídeo.